Atenção! Nota oficial da Igreja Assembleia de Deus em Belém, Pará. Reino de Deus são atos. Você pode rodopiar, pode falar língua estranha. Se tu anda passando cheque sem fundo, comprando e não pagando, tu vai pro inferno. Sejais sinceros e sem escândalos. Filipenses 1:17. Desmotivante este foi o resultado ao assistir o programa Movimento Pentecostal de sábado passado, da Assembleia de Deus. Como pode? O Sr. José Wellington surge na tela do meu televisor, sabedor que parte do Brasil, crentes e descrentes, sabe que ele passou 176 cheques sem fundo, não depositou o dinheiro do fundo de garantia de diversos empregados, e prega baseado em Filipenses 3:17 dizendo: sejam meus imitadores. Será que o movimento pentecostal que ele quer ver na Assembleia de Deus é o de estelionatários? Dias atrás, um irmão do Rio de Janeiro informou que o dono da construtora do novo prédio é evangélico, e ele é a maior vítima a receber os cheques sem fundo de Wellington. Por este ato criminoso do presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, este irmão empresário veio a falir, e a sofrer, de aneurisma vascular cerebral, comumente conhecido derrame. Wellington se mostra um ser que está catalogado em 2 Timóteo 3:3. Ele é alguém que está se apresentando sem amor, se mostra insensível, um ser sem afeto natural. Depois dessa pregação aviltante, só posso constatar que a autoridade espiritual da Assembleia de Deus faliu. Pobre Assembleia de Deus, mas, que todos saibam, a Igreja do Senhor não é uma denominação de homens déspotas, não é feita de tijolos, cimento e gente com coração de pedra. Se um dia todas as portas da Assembleia de Deus se fecharem, a Igreja, que é o corpo de Cristo, composta de corações convertidos que não passam cheque sem fundo, continuará a existir. Então, não imitemos esta religiosidade pervertida do infeliz presidente da Assembleia de Deus, imitemos a Jesus Cristo, amando a todos. Converta-se, José Wellington Bezerra da Costa, Jesus quer te salvar. Você pode rodopiar, pode falar língua estranha. Se tu anda passando cheque sem fundo, comprando e não pagando, tu vai pro inferno. Atenção! Nota oficial da Igreja Assembleia de Deus em Belém, Pará. A propósito dos fatos ocorridos em 2 de julho de 2009 em Belém, dos quais só tivemos conhecimento pela imprensa secular, vimos a público esclarecer. Primeiro, a Igreja Assembleia de Deus, situada na Travessa 14 de Março 1511, no bairro de Nazaré, nesta cidade de Belém, há 13 anos, sob a tranquila, democrática e abençoada liderança do pastor Samuel Câmara, sucessor do pastor Firmino Gouveia, é a sede da Igreja Assembleia de Deus em Belém, e também a Igreja Mãe das Assembleias de Deus no Pará e no Brasil, gozando de todos os direitos legais e históricos, desde a sua fundação em 18 de junho de 1911. Segundo, a malfadada iniciativa, estranhamente com o apoio e a presença do presidente da CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao arrepio das disposições estatutárias, oficializando outra igreja e empossando o pastor Gilberto Marques de Souza, afirmando que assume a coordenação das Assembleias de Deus em Belém, além de gerar confusão nos meios noticiosos e entre evangélicos, constitui-se numa afronta à história verdadeira. Terceiro, é de se perceber que agressões a pessoas de membros e líderes, entre calúnias e difamações, não passam de uma tentativa de lançar mão sobre a Igreja Assembleia de Deus em Belém, desprezando sua missão e sua história, intimamente ligadas aos pioneiros da fé pentecostal e à vontade suprema e constitucional de seus membros, hoje alcançando mais de 100 mil, distribuídos em mais de 400 templos. Quarto, tais atos de desmedida provocação, todavia, não têm nenhum efeito sobre a Igreja Assembleia de Deus em Belém,
que é detentora do maior patrimônio cultural e religioso da denominação, assim como é continuadora da história e a única que, em 18 de junho de 2011, efetivamente completará 100 anos e celebrará seu centenário. Quinto, há também nos achaques o incontido temor da crescente liderança nacional do pastor Samuel Câmara, pastor da Igreja Mãe, que, tendo sido candidato regular à presidência da CGADB em São Paulo e em Vitória, vem recebendo expressiva votação dos ministros assembleianos de todo o Brasil. Sexto, o legado recebido de pregar o Evangelho, apacentar o rebanho, gerir o seu patrimônio e ensinar a doutrina que uma vez foi entregue aos santos, bem como defender a liberdade das igrejas e pastores das descabidas pressões convencionais, será mantido e defendido sem de modo algum nos intimidarmos. Sétimo, assim, a despeito de toda a ingratidão filial, mãe nunca deixa de ser mãe e continua sua marcha como primeira Assembleia de Deus em solo brasileiro, a pioneira deste grande movimento de Deus, a Igreja Mãe dos Assembleianos, mantendo sua fidelidade a Deus e a história dos nossos pioneiros e pastores, Daniel Berg, Gunnar Wingren, Samuel Nistrom, Nelis Nelson, Francisco Pereira do Nascimento, José Pinto de Menezes, Alcebiades Pereira Vasconcelos, Firmino da Anunciação Gouveia e Samuel Câmara, até Jesus voltar. Com oração, Belém, Pará, 6 de julho de 2009. Assembleia Geral da Igreja Assembleia de Deus em Belém. 99 anos de Pentecostes rumo ao centenário. O senhor José Wellington surge na tela do meu televisor, sabedor que parte do Brasil, crentes e descrentes, sabe que ele passou 176 cheques sem fundo, não depositou o dinheiro do fundo de garantia de diversos empregados. Você pode rodopiar, pode falar língua estranha. Se tu anda passando cheque sem fundo, comprando e não pagando, tu vai pro inferno.